Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Você que está chegando pelo YouTube, seja muito bem-vindo, tá? Nós trocamos de perfil e voltamos à live. Você que vai acompanhar, seja bem-vindo. Você que vai acompanhar essa mensagem pelo YouTube. Está sem som? Não está prateado, não. Você que vai acompanhar essa live pelo YouTube, no canal do YouTube, eu vou colocar um link no Facebook aí embaixo para a mensagem. Em nome de Jesus. E você que ainda não visitou o canal da igreja lá no YouTube, vou colocar também. Aliás, está aí no meu perfil, eu sempre coloco. É só você dar uma olhadinha no meu perfil, eu sempre coloco algumas mensagens. Está ok agora, né? Então vamos lá, voltando. 13, do 3, Malaquias, capítulo 13, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, aqueles que cometem impiedade, prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Pausa. E essa parte, depois, é maravilhosa, mas talvez a gente nem vai, até porque foi o que a gente mais meditou da outra vez, talvez a gente nem medite nela agora. Isso que a gente já acabou de ver aqui não é um único versículo, ainda está sem som. Voltou e saiu. Voltou e saiu. O som, misericórdia, volta aí. E aí, eu não acredito que eu não vou colocar no YouTube, vou colocar só no Facebook. E aí, como é que tá? Tá com som? Tá sem som? Ok, chegou o som. Ai, Jesus. O que aconteceu aqui que você está meditando comigo, eu não sei se você já ouviu alguém falar sobre isso perto de você, mas não falou perto, mas você já deve ter tido notícia de alguém que se reclamou de estar servindo a Deus e está passando por muitas dificuldades, está na presença de Deus e está passando por privações. Eu, pastoralmente, falando sobre isso, me vem alguém na memória, porque eu já vi pessoas reclamando, dizendo assim, estou fazendo tudo certinho, eu sou ofertante, sou dizimista, vou para a igreja, e os filhos do diabo eu vejo aí, sabe, felizes, e parece que eles prosperam, e, sabe, posta foto feliz, com a cerveja na mão, e às vezes tem pessoas que reclamam dessa forma. Então, aqui, esse povo estava reclamando exatamente assim. E eu faço uma pergunta antes da gente dar continuidade. Saiu o som? Saiu o som? O microfone está apertado, não. Está apertado, não. Será que dá para a gente ficar? Pessoal, me fala aí se está dando para ouvir. Eu estou falando bem nesse microfone. Se não der para ouvir, no estado do YouTube jogar. Acho que eu estou programando o microfone na tela. E aí você que está acompanhando pelo Facebook, me fala se está dando para ouvir. Se não tiver ouvindo direitinho, vou cancelar o YouTube e colocar só no Facebook. Está dando para ouvir direitinho, né? Ok. Então, tem muitas pessoas que às vezes reclamam e eu pergunto para você. A minha pergunta é: que vocês consideram mais feliz o povo crente ou o ímpio? Os crentes ou os ímpios? Eu me lembro que Neemias, no capítulo 3, ele fala que quando houve a reconstrução do muro, quando o povo veio de volta a Jerusalém e reconstruíram os muros, falam que de longe se ouve
ser ouvida, é para ser percebida. Mas o povo crente, durante muitas décadas, na verdade, muitas gerações, ficaram conhecidos por aquilo que eles eram contra e não por aquilo que eles se tornaram. Espero que vocês estejam compreendendo o que eu falei. E eles ficaram conhecidos porque eles eram contra isso, eram contra aquilo e não podia isso, não podia aquilo e nem aquilo outro. E até julgavam tudo era pecado, mas não por aquilo que eles se tornaram, por aquilo que eles em si, por aquilo que eles se tornaram em Cristo. E quando fala de alegria, a Bíblia, no hebraico, ela traz dois significados para a palavra alegria. Um significado é o prazer e o outro significado é a exultação. E a exultação, ela é muito mais forte do que o prazer, porque o prazer, ele é temporal, ele é momentâneo, e a exultação não. Então esse povo está reclamando, olhando para o ímpio. E o ímpio, ele pode ser feliz, ele pode ter felicidade. A gente vê muitas pessoas, e fala até para você que é mais fácil você falar de Jesus para quem está quebrado, está na miséria, e você falar de uma alegria, de uma felicidade, de uma vida abundante, é bem mais fácil do que para quem tem dinheiro no bolso, dinheiro na carteira, uma conta gorda, pode viajar para onde sente vontade, desejo, e está com um relacionamento em que está lhe dando prazer, e ali é bem mais difícil, porque normalmente essa pessoa ela não quer ouvir, porque o que realmente importa para ela é a felicidade que ela está usufruindo no momento. E é isso que a gente vai analisar. Mas antes, deixa eu falar um negócio aqui. Por que esse povo aqui está reclamando? Por quê? Você vai comigo rapidinho, a gente volta já para cá, tá? Deuteronômio capítulo 7. Ou talvez a gente nem volte. Deuteronômio capítulo 7. Do capítulo 1 até o capítulo 5 tem advertências e orientações. E do versículo 6 a gente vai entender melhor. Diz assim, o que eu quero para vocês entenderem nessa noite. Diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não nos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosse mais numeroso do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, o rei do Egito. Deixa eu comentar com vocês. Aquele povo que estava reclamando, eles estavam como muitas pessoas estão hoje, observando, olhando a vida do ímpio, que foi o caso também de Asaf, observando a vida do ímpio. E sempre foi assim, infelizmente, sempre foi assim. As pessoas, quando Deus chamou, fica muito claro aqui, não era nada, não era ninguém. Existiam muitas nações, existiam nações mais fortes, mais prósperas, e
escolheu, como ele diz assim, teve afeição, amou um povo que não tinha nada. Não é que o povo agora, lá em Malaquias capítulo 3, não é que agora, porque eles começaram a servir a Deus, eles começaram a passar privação. É que eles já não eram mesmo, já não eram nada, já não tinham nada. Era um povo que provavelmente deixaria de existir, mas Deus escolheu um povo pequeno e insignificante, escolheu para ser dele e fez uma aliança com esse povo. Eu lhes dou estatutos, está vendo? Tá? Acho que vai dificultar aqui a opção aqui, misericórdia. Eu lhes dou estatutos, eu lhes dou leis, diretrizes, vocês vão cumpri-las e eu vou abençoar vocês e vocês serão meus. O que é muito interessante é que lá no Salmo 37, também, Salmo 37, 73, quando fala da prosperidade dos ímpios, diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, o ímpio, porém, perecerá. Olha como diz lá: o Senhor conhece o caminho dos justos, o ímpio, porém, perecerá. Mas o Senhor não é onisciente, Ele conhece, Ele sabe tanto do justo como do ímpio. Mas o texto original, para conhecer lá no Salmo 37, no original, o conhecer significa, olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o ímpio perecerá com a palha. Conhecer significa possuir, significa cuidar. O Senhor possui o caminho do justo, Ele cuida, Ele olha com atenção, Ele se preocupa com o caminho do justo. Agora o ímpio, ele vai perecer, vai desaparecer, vai deixar de existir, e essa é a escolha de muitos. Mas quem são os ímpios? O que significa a palavra ímpio? A palavra ímpio significa culpado de pecado. E de acordo com a Bíblia, o que diz a Bíblia Sagrada, todos pecaram. Todos pecaram. Então todos eram ímpios. Só que teve um povo que foi eleito, escolhido, e que deixou de ser ímpio porque aceitou Jesus, e dentro deste povo foi imputada, introduzida a justiça de Cristo. Então deixou de ser ímpio. Mas eu já fui ímpio, você também já foi ímpio. E tem pessoas que ainda são ímpias, culpadas de pecado, ainda não aceitaram Jesus e estão aí, aquela a teoria, aquele aprenderam e colocam em prática que o importante é que a vida é curta, você tem que viver, tem que fazer o que você tem vontade, e vivem aí fazendo o que lhe dá vontade e tendo as suas alegrias, que eu volto a dizer, tem dois significados: alegria, prazer. No hebraico tem dois significados: alegria, que significa prazer, e tem, não é que tudo é pecado, muitas coisas sim são pecado, mas tem a alegria, que essa vai muito além, é muito mais forte que a exultação, e eles estão usufruindo dessa alegria, a alegria que conseguem ter e sentir quando tomam uma cerveja, quando estão numa festa, quando estão dançando, quando usam drogas, quando estão tendo relações sexuais ilícitas, e uma série de alegrias que eles conseguem extrair de algumas coisas que nem é pecado, mas conseguem extrair algumas alegrias, viagens, de passeios, alegrias estas
viagens, passeios. Muitas pessoas hoje, em alguns lugares, nem tanto para cá, para a gente, porque nós estamos no inverno. Mas, em alguns lugares, algumas pessoas nesse momento estão cansadas, curtiram praticamente o dia todo uma piscina, um churrasco, curtiram uma praia. Pensa uma coisa que cansa, é você pegar onda na cara, direto, no corpo, está baqueado, está cansado. Estão aí, aproveitando as alegrias, enquanto que alguns crentes nem pensaram em ir para a praia no domingo. E olha, que eu falo a respeito disso com propriedade. Não, desde que eu aceitei Jesus, praia no domingo, passeio no domingo, fazer visita para parente, visita sem propósito no domingo. Não, crente não vai na praia no domingo, normalmente, né? A não ser que a pessoa não tenha compromisso com a obra de Deus, ela é um novo convertido, ela está ainda engatinhando na fé, e aí ela vai, mas à noite, porque ela é nova convertida, à noite pode estar cansada quando tiver, mas ela vai para a igreja, alguns vai para a igreja no culto da manhã, depois vai na praia da manhã. Essas pessoas que não têm compromisso, que é aquilo que eu falei, né? O verdadeiro crente, ou ele prega ou ele morre. Essa é a verdade. E estão aí aproveitando as alegrias, e alguns não querem outra coisa. Essas alegrias são tão prazerosas que eles não querem outra coisa. Não querem saber de conversão, não querem saber de compromisso com Deus e nem de uma esperança vitória. Afinal de contas, estão usufruindo de uma alegria por causa da sua condição financeira. Lhes dá essa alegria de bares, de amigos, entre aspas, né? Os amigos do sextor, que normalmente não são amigos na hora que a coisa aperta, querem saber de outra coisa. Eu falei um negócio aqui na sexta, eu vou repetir agora. Não dá para ficar olhando a vida do ímpio. O povo aqui, esse povo, antes de eu continuar, esse povo aqui, eles tiveram uma promessa de um Deus fiel, que disse: eu vou abençoar vocês, eu vou expulsar todos os inimigos de diante de vocês, vou prosperar vocês, eu vou proteger de vocês. Fez promessas. Um Deus fiel, como disse Josué: todo aquele que viveu, descobriu e viveu o seu propósito, pode testemunhar a fidelidade de Deus. Como disse Josué, nenhuma das suas palavras caiu no chão, nenhuma das suas promessas caiu no chão. Todo aquele que descobriu o seu propósito. A Bíblia diz que Davi morreu depois de cumprir o seu propósito. E olha, ele sofreu muito, né? Paulo. Depois eu falo de Paulo. E todo mundo que viveu, descobriu e viveu o seu propósito pode testemunhar um Deus fiel. Mas esse povo que reclama aqui, dizendo: a gente considera que o ímpio é mais feliz do que a gente, esse povo, ele falhou com Deus. Era um povo que sempre olhou para os ímpios, olhava para as outras nações. Olha só, as outras nações conseguem ver o Deus dele. Olha só, as outras nações, elas têm prosperidade. Olha só, as outras nações, pode ter 2 mulheres, pode ter 5 mulheres. Olha só, as outras nações têm um rei. E assim observavam e quebraram a sua aliança com Deus, inclusive casando com mulheres de outras nações, nações pagãs, coisa que era proibido por Deus. Quebraram a sua aliança com Deus. Então, quebrou a sua aliança e depois fica reclamando que não é feliz, que todo mundo prospera, que olha
talvez elas tivessem mais proveito. Eu sei, parece um absurdo que eu vou falar, mas eu vou falar. Talvez tivessem mais proveito se tornassem filhos pródigos, saísse e fosse lá perder tudo. Vai lá, aproveita as drogas, aproveita a bebida, sexo à vontade, faz tudo que tem na telha, usufrui os prazeres desse mundo. Quem sabe depois que você quebrar a cara, você se converta de verdade e aí você vem para descobrir, ver o propósito do verdadeiro cristão. Deus, ele é fiel, mas o povo vai ter quebrado a sua aliança e ficava reclamando. Mas o apóstolo Paulo, ele dá um outro conceito de felicidade, porque ele fala que as aflições dessa vida não podem ser, são leves e momentâneas. Olha o que ele diz: as aflições dessa vida são leves e momentâneas. Só que quando ele fala que são leves e momentâneas, não significa que não dói, que não machuca, que não faz sofrer. Porque você que serve a Deus, você sabe as lutas que você passa, as dificuldades, as provações. Você sabe quantas lutas e quantos momentos da tua vida você tem enfrentado com muita dificuldade. Você sabe o quanto você tem chorado. Você sabe o que você tem suportado. E você sabe quantas vezes você pediu socorro para Deus, para não desabar, para não cair, para não desanimar. Por quê? Porque as lutas que você tem enfrentado são lutas tremendas, são tempestades violentas. Porém, quando ele diz leve e momentânea, é porque ele estava dentro, no centro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus para a vida dele. Então ele considerava o fato de ter sido apedrejado, o fato de ter perdido a posição, a prosperidade dele, e ter considerado tudo como perda, e sofrer perseguições e tudo que ele sofreu, ele considerava as aflições, o sofrimento dessa vida como uma pena, se comparado à glória que nós iremos exultar. Ele entendeu o propósito dele. Mas tem muita gente que está dentro da igreja e ainda não conhece o seu propósito, ainda não entendeu o seu propósito. Fica mais pesado, fica mais difícil. Na verdade, eu considero que fica insuportável quando você não conhece o seu propósito, você não sabe para que você veio, aquilo que a gente falava. Você, verdadeiro cristão, ele quer, ele tem um desejo sincero de agradar a Deus. Mais do que isso, ele procura saber como Deus quer ser agradado. Então, quando você procura agradar a Deus, quando você busca saber como Deus quer ser agradado, se torna mais leve. Porque a pena, porque você sabe e vive o teu propósito, e nada se compara a você completar o teu propósito, você fazer aquilo que é o teu propósito, e fazer como o apóstolo Paulo, concluir, acabar a carreira, terminar, concluir, ir até o fim. Quando você não conhece o teu propósito, é um peso. Se tem uma coisa, irmãos, que tortura, que machuca, que tira o sossego, é o porque essa vida, por que assim, por que eu sou assim, por que isso acontece comigo, por que isso, por que aquilo. É quem não conhece o seu propósito, é quem não conhece. Nós, esse povo que é feliz, eu vou repetir, tem muita gente que vai para o inferno feliz. Tem muita gente que vai para o inferno feliz. Sabe por quê? Porque está vivendo aquilo que queria viver, está usufruindo, está aproveitando aquilo que lhe dá prazer. E quantas pessoas não já partiram desse mundo vivendo
aquele que sonhou viver um relacionamento extraconjugal e foi viajar com a amante, estavam vivendo o sonho, sabe, uma relação de fogo, uma paixão avassaladora, saíram para viajar, sofreram um acidente, os dois morreram, foram felizes para o inferno. E muita gente vai feliz para o inferno. Porém, todo aquele que partir daqui para a glória, nem todos vão felizes, mas todos vão em paz. Paz esta que é impossível quando você está em pecado. É impossível. Quando se está em pecado, toda a alma, por mais que demonstre felicidade, por mais que as pessoas coloquem um sorriso de orelha a orelha, por mais que as pessoas mostrem a sua alegria com um copo de cerveja na mão, colocando o cestor, dançando, se rebolando até embaixo, por mais que elas queiram demonstrar tamanha alegria, mas no pecado toda a alma é inquieta, é desassossegada. Por quê? Porque todas as coisas criadas por Deus possuem o seu lugar. Todas as coisas criadas por Deus possuem o seu lugar. O fogo nunca cresce para baixo. O fogo não aumenta para baixo. Ele não vai para baixo, é sempre para cima. Pega uma pedra e joga para ver se ela fica lá em cima. Também não fica. Ambos têm o seu lugar. A alma do homem também. E anseia e busca pelo seu lugar. Lugar este que algumas pessoas, na sua loucura, acredita que Deus, Ele quer ser, Ele é orgulhoso e Ele quer ser exclusivo. Não, só vai ser feliz comigo, só vai ter paz comigo, tem que ficar comigo, não é isso. Mas Deus está dizendo para a alma do homem, assim como o mar fala para o peixe: vem para o mar, senão você vai morrer. Vem para o mar, senão você vai morrer. Se você fica na terra, você vai morrer, você não vai aguentar. E o peixe insiste em ficar na terra, ele vai morrer, ele morre. Assim também Deus está dizendo: você pertence a mim, eu te criei, você tem o meu sopro, vem para mim, senão você vai morrer. A alma do homem também tem um lugar em Deus, e só pode ter paz, aquietar-se em Deus. E glória a Deus por isso. Quando Deus ele fala para a gente a respeito do vinde a mim, quando Ele chama para sermos esse povo exclusivo, um povo que pertence a Ele, o que Ele está oferecendo é mais do que as alegrias temporais e momentâneas. As pessoas, não adianta você ficar olhando para a vida do ímpio. Não olhe para a vida do ímpio. Quando você olha para a vida do ímpio, quando você inveja a vida do ímpio, é lógico que você ainda não descobriu o teu propósito em Deus. Quando você descobre o teu propósito em Deus, você consegue ver que Deus está te chamando para algo transcendente. O ímpio, o povo mundano e pecador, eles acreditam que eles não precisam de algo transcendente, de algo mais poderoso. E quando Deus está chamando você para viver o teu propósito, é para você tirar a tua visão aqui, ó, dessa terra, do vizinho, do professor da tua filha, do teu ex-marido, das pessoas que aparentemente estão cheias de alegria.
diz que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Olha, para a vida de quem? Tem muita gente que vai feliz para o inferno, mas essa pessoa vai deixar de existir, vai perecer, sem nunca ter provado da exultação. Exultação é uma alegria que não é temporal. Alegria esta, felicidade esta, que você pode experimentar hoje. E como diz Jesus, quando Jesus ele falou, né, para os discípulos, isso é uma coisa que eu engoli aqui. Antes de eu falar isso, você sabe o que é mais interessante? É que a palavra de Deus fala, você viu aqui, né? Deus escolheu vocês, não era nem para vocês existirem mais. Vocês não eram nada, vocês não eram ninguém. Nós também, muitos de nós que estamos aqui nesse momento, ouvindo, não sabem tanto a palavra de Deus. E algumas pessoas atrás da tela do celular que está se alimentando a palavra de Deus. Se não fosse Deus, você já estaria morto há muito tempo. As pessoas que não experimentam de Deus, ainda assim pensam que Deus é bom, que Deus é bom. E aí elas curtem, aproveitam a vida, afinal de contas Deus é bom. E só quem tem comunhão, afinidade, conhece a Deus em profundidade, sabe que além de bom, que mais do que bom, Ele é gracioso, Ele dá para quem não merece, Ele cuida de quem não merece, Ele protege quem não merece, Ele abençoa quem não merece. Isso só quem tem experiência com Deus é quem pode ver seu coração transbordando de gratidão por causa da graciosidade de Deus. E Ezequiel fala que aquele povo que quebrou a sua aliança com Deus, Deus que prometeu cuidar e abençoar aquele povo, para aquele povo ser diferente, e assim ser um exemplo para as outras nações. Disse que aquele povo, por olhar para as outras nações têm Deus, as outras nações podem passar por várias mulheres, as outras nações têm reis, as outras nações, aquele povo que olhava para as outras nações, caíram em pecado e diz que fizeram pior do que os ímpios. Normalmente, quem fica olhando para a vida dos outros, para o ímpio, para o pecador, para o teu ex-marido, que aparentemente está bem, que está muito bem, quem fica olhando para a vida dos outros, normalmente, às vezes, acaba caindo e faz pior do que os ímpios. E olha que a gente já viu, hein? A gente já viu pessoas fazendo coisas que nem ímpio faz, estava na presença de Deus, frequentava a igreja. O apóstolo Paulo, ele entendeu algo que você precisa entender. Felicidade que Deus oferece não se baseia nas conquistas desse mundo. Por isso que ele diz, ele considera tudo como perda. Não se baseia nas conquistas deste mundo. Não fica esperando o ímpio cair, perder. A Bíblia fala sobre uma justiça de Deus, não só sobre o ímpio, mas sobre o povo de Deus que anda equivocado. Não fica esperando, não, porque você pode ter certeza que a gente vai viver essa vida aqui toda feliz, a vida toda feliz. Só não vai usufruir na vida eterna. Aí fica olhando para a vida do ímpio. Como Deus ele fala, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloria no Senhor, que faz misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas ele se alegra. Olha o povo lá fora, o nosso orgulho, aquilo em que nós nos gloriamos, é conhecer o Senhor, e essa é a maior bênção da nossa vida.
Tem gente exibindo a sua riqueza, exibindo os seus diplomas, exibindo a sua conta bancária, exibindo o seu relacionamento. Tem pessoas lá fora se orgulhando de tudo quanto é forma. Mas o nosso orgulho é o fato de Deus ter nos permitido conhecê-lo. Essa é a maior bênção que alguém pode experimentar. Essa é a maior bênção. Deixa eu finalizar contigo. Jesus, ele fala, João 16, 22, você já conhece, mas vamos terminar lá? João 16, 22. Bem conhecido. 16. Aqui, Jesus ele estava falando com os discípulos sobre uma alegria que vai além da alegria que o mundo conhece. Além da alegria que o mundo conhece. Essa é o recado de Deus para nós nessa noite. Ele falava com os discípulos que ia acontecer exatamente isso aqui, olha. Deixa eu pegar o 20, tá? O 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis, e vós lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vos tenho de tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aleluia. Jesus, entenda o recado de Jesus nessa noite. Como ele diz lá no 37, ele possui o caminho dos justos. Ele possui, ele conhece, ele cuida do caminho dos justos. Jesus estava falando para os discípulos tudo que ia acontecer, que iam prender, que ele iria ser maltratado, julgado, condenado, levantado numa cruz, e os discípulos iriam ficar muito tristes, mas que teriam uma alegria, na verdade, uma exultação, porque eu volto a dizer, os dois significados da alegria que é prazer, e alegria e exultação. Então, que eles iriam ter essa alegria, que é a exultação, quando eles olhassem Jesus novamente. E de fato, eles olharam, puderam ver Jesus Cristo ressuscitado e ficaram cheios de exultação. É isso que Deus fala para nós nessa noite. Conhece a tua luta, conhece a tua aflição. Ele sabe que hoje, não importa quantas pessoas lá fora aparentam estar felizes, alegres, desfrutem de prazer, ele sabe que você é dele. Ele tem passado por muitas lutas, por muitas aflições. Ele conhece tuas lágrimas, ele conhece o teu caminho, ele conhece as privações, conhece a tua dor, ele conhece tudo que você tem passado. Mas ele fala para nós nessa noite: hoje você pode até estar triste, mas nós veremos ele novamente. Nós veremos Jesus e nós exultaremos uma alegria que ninguém irá nos tirar. Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu espero, eu sou limitada, mas que o Espírito Santo ele fale mais no teu coração. Feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã. Feche os teus olhos. Vamos orar em nome de Jesus.